No ar, o nosso Qualidade de Vida em nome da Center Ótica. Hoje eu vou conversar com o oftalmologista Eduardo Mazon. Muito obrigada por nos receber de novo aqui. Nossa vontade é sempre tirar as dúvidas de vocês, telespectadores. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Rosa. É um prazer estar podendo ajudar a ti e os telespectadores a dirimir algumas dúvidas que a gente possa ter em relação a óculos e oftalmologia. Nós já tivemos uma aula em off com o doutor, tirou muitas dúvidas. Multifocais, doutor. As pessoas normalmente investem num óculos multifocal, querem resolver o problema de enxergar perto, de enxergar longe e se queixam que muitas vezes não se adaptam. Eu gostaria de desmistificar um pouco essa dificuldade. Algumas pessoas ficam com óculos para cá tentando acertar e não conseguem. O que acontece? Vamos botar assim, ó. O multifocal é um óculos que vai te dar correção da acuidade visual de longe, longe a gente considera acima de 2, 3 metros de distância, até a distância de leitura, que é normalmente 40 a 50 centímetros, certo? E é uma lente progressiva, ou seja, ela começa com o grau de longe em cima e vai aumentando progressivamente até te dar o foco que tu precisa para perto, que vai variar de acordo com a tua idade. A presbiopia, que é a necessidade do óculos de perto, começa em torno dos 44, 45 anos e evolui até em torno dos 60 anos. Depois disso, o músculo que a gente tem dentro do olho, que é responsável por fazer esse foco para perto, ele já relaxou total, então normalmente não muda mais o grau. Tá? Qual é a dificuldade que eu vejo muitas vezes na adaptação do multifocal? Assim, como qualquer coisa, existem várias marcas e várias qualidades diferentes. Então assim, a gente vai encontrar multifocal um determinado valor e multifocais com valor de 5, 6 vezes aquele valor inicial. Isso tá? A gente está falando é na qualidade da lente. Nós estamos falando na qualidade da lente. E o que muda na qualidade da lente? Muda em tecnologia. São lentes mais confortáveis, que dão um campo de visão lateral mais confortável, tem uma passagem de cima para baixo mais suave, então são mais fáceis de adaptar. O doutor explicou que a lente do multifocal, então, para tentar explicar melhor para vocês, ela é dividida mais ou menos em 3 partes, é isso? Não, ela não chega a ter. Ela é uma lente progressiva, ela vai suavemente aumentando o grau. Por quê? Porque quando a gente está olhando para longe, numa posição ereta ou sentada, a gente está olhando reto em frente. Então nessa parte de cima, onde está na posição do grau de longe, está se enxergando para longe. Quando se vai ler alguma coisa, normalmente se traz o objeto de leitura em torno de 45, 50 graus abaixo do nível dos olhos. Então eu baixo o meu olho na lente e vou captar na lente o grau que eu preciso para enxergar de perto. Tá? Essa passagem de cima para baixo, ela pode ser mais suave ou mais agressiva. Pode ter mais distorção lateral ou menos distorção lateral. Isso é que causa muitas vezes a dificuldade de adaptação. Um ponto. Segundo ponto, a refração correta. Isso depende do oftalmologista. Se a refração foi bem adequada, a lente foi uma lente bem escolhida, a terceira opção que a gente pode ter é na hora da escolha da armação, tá? E aí está muito na função de um ótico experiente, saber orientar qual é a armação que é adequada para o rosto daquela pessoa. Nem todo tipo. Nem toda armação que a gente chega na ótica e acha bonitinho, e acha fashion, acha diferente, é adequada para o nosso rosto. Para colocar uma armação no rosto, são 2 pontos principais que eu acho, assim, é a ponte do nariz, o óculos tem que estar bem adaptado na ponte do nariz para não ficar caindo, não ficar muito apertado, e a pressão que ele faz contra a têmpora e na posição das orelhas. Tem pessoas que usam óculos, depois de 2 horas está marcada aqui, porque o óculos está apertado, está desconfortável. Aí ela começa a mexer, e o problema não é na lente, é na armação. Então, essa parte da escolha da armação, a orientação da armação, está muito mais na função do ótico do que do oftalmologista. O oftalmologista vai fazer a prescrição, ou seja, qual o grau que a pessoa necessita para poder enxergar bem. A escolha da armação e orientação da lente é muito mais função do ótico que é treinado para isso. O doutor comentou também da marcação da lente, né? Que aí depois a gente tira do lugar e fica reclamando que não deu certo. Na hora de fazer o óculos na ótica, botou a armação numa determinada posição, o ótico vai lá e centraliza a marca direitinho. Aí a pessoa chega em casa e começa a usar o óculos numa posição mais embaixo. Claro que não vai funcionar, vai ficar descentrado. Então, esse tipo de coisa tem que ter cuidado. É isso, a Alexandre da Center Ótica sempre comenta com a gente, tem que ter cuidado com a equipe técnica, treinamento, né? Essa escolha do óculos, tudo isso é muito importante. Sim. Vamos falar um pouquinho de pandemia, a gente já está bem farto sobre isso, né, doutor? Sim. Mas os efeitos que ela tem causado agora, acho que deu um boom das pessoas procurando os oftalmologistas,
com essa demanda que foi toda represada e aí parece que os problemas de visão aumentaram. Até acredito que não seja isso, né? Que começaram a não frequentar. O que a gente viu, assim, principalmente na pandemia, nesse período pós-pandemia, depois de uns 6 meses, é que assim, as pessoas ficaram muito mais presas em casa e estão muito mais dependentes. As próprias crianças, que são as que desenvolvem mais alteração de refração, estão tendo aula online. O que é uma aula online? É uma aula na frente de um computador ou de um celular. É exaustivo. Tá. O que elas estão fazendo? Elas estão piscando menos do que deve, lubrificando menos adequadamente o olho do que deve. Então, assim, no final do dia, é aquele olho vermelho, o olho cansado, o olho ressecado. A formação desses cistos calares ou ordelos, eu nunca vi tanto na minha vida que nem eu vi nesse último ano e meio. Assim. Por quê? Porque quando o olho resseca, ele tende a produzir uma lágrima muito mais oleosa, muito mais espessa. E essa oleosidade é produzida por glândulas que estão na margem da nossa pálpebra. Então, quando essas glândulas começam a produzir uma secreção muito espessa, muitas vezes obstrui e forma um terçol, que é o cistinho esse que a gente vê. Segunda coisa, as falsas miopias. O que é uma falsa miopia? Quando a gente vai trabalhar para perto, olhar para perto, existe dentro do olho da gente um músculo que chama músculo ciliar. Qual é a função desse músculo? A função desse músculo é a mesma função do botãozinho do zoom, aquele da máquina fotográfica, do celular. Ele bota as coisas que estão próximo da gente em foco. Se a gente passa 1, 2, 3, 4, 5 horas, sei lá, o tempo que for, trabalhando com coisas de perto, muitas vezes esse músculo que está contraturado para fazer o foco de perto, ele não consegue relaxar de uma maneira adequada. O que isso causa? Isso causa que essa lente, que é o cristalino que a gente tem dentro do olho, fique mais curva, mais fechada e gere uma falsa miopia. Quer dizer, a pessoa normalmente ela não é míope, ela está tendo uma miopia induzida por um mau hábito, que é o mau hábito de ficar muito tempo focando para perto. Qual é a solução para isso? Trabalha 1 hora e pouco, desfoca um pouco, olha para longe, tenta sair um pouco da frente do computador. Essa regra vale para todos, vale para não todos. só para as crianças, não porque... É que até os 40 anos esse músculo está super ativo. Depois dos 40 ele começa a perder um pouco a força dele. Então, depois dos 50 anos é difícil de ter uma miopia induzida por espasmo desse músculo, espasmo de acomodação que a gente chama. Isso acontece enquanto esse músculo está hiperativo. E onde é que é mais hiperativo? Nas crianças. E as crianças estão muito mais com mal em computadores, celulares, essas coisas assim. E o senhor percebeu assim, uma discrepância agora? É que quando essa criança chega, muitas vezes a gente mede a visão dela, bota as lentes, ela aceita, por exemplo, menos 2 graus de miopia, tá? Aí eu vou fazer, se é um exame de primeira consulta, a gente dilata a pupila para fazer o exame, ver a refração dela sem a influência desse músculo. E muitas vezes essa refração, às vezes, ou não existe, ou é menos meio, ou é menos 0,75, ou seja, é muito abaixo do que ela está aceitando na vida real. Bom, nós não deixamos de usar, não só as crianças, como todos nós, tem aquele puxãozinho de orelha, celular, cada vez mais a gente tem um tempinho, já está ali de plantão. O computador também, como o doutor falou, e nós conversamos um pouco sobre as lentes multifocais. Mas tem uma lente específica para computador, as lentes laborais? Não só computador, mas todo profissional que tem algum tipo de atividade, que necessite trabalhar com uma tela na altura dos olhos, essa pessoa no multifocal não vai ser bem servida. Por quê? Porque o multifocal, de novo, ele começa em cima para longe, embaixo para perto. Sempre tem que se pressupor que o objeto de leitura, o objeto que a gente quer fazer o foco para perto, está abaixo do nível dos olhos. O computador inverte um pouco essa ordem. Por quê? Porque ele está na altura dos olhos. Então, se eu estiver olhando reto no computador, eu estou olhando para a parte de longe. A parte que eu preciso para poder enxergar na tela estaria mais abaixo na minha lente. E aí o que acontece? Ou eu começo a baixar a cadeira, ou levantar a cadeira, ou eu faço isso aqui com o meu pescoço para poder pegar o grau adequado que eu preciso ali. Se é uma coisa rapidinha, momentânea, tem que olhar só e sair, resolve. Mas assim, imagina a pessoa que passa o dia inteiro trabalhando na frente disso aí, horas trabalhando nisso aí. No final do dia, ela está com dor no pescoço, cervicalgia. No final do mês, ela está procurando provavelmente algum traumatologista ou neurologista para tratar de alguma hérnia cervical. Bom, adorei conversar. Gostaria muito de continuar. Achei o máximo o óculos do doutor, super fashion, meninos, então já sabem, a gente pode ousar um pouquinho, né? Sair do básico. Obrigada pelo papo de hoje. Eu queria só encerrar com alguma dica.
para a gente descansar as vistas, de quanto em quanto tempo é possível fazer isso, de quanto em quanto tempo a gente tem que procurar um oftalmologista para descobrir se está com alguma dificuldade, se precisa, se existe um óculos para descanso ou se não existe, tirar essas dúvidas todas. Eu acho que não só o óculos, mas assim, os olhos da gente como um órgão que apresenta assim a capacidade neurosensitiva, muscular, ele tem várias coisas. Então uma revisão anual vai nos prevenir uma série de doenças, não só o uso do óculos, mas existem doenças como glaucoma, diabetes, hipertensão que causa problema também, algumas outras patologias que podem ser diagnosticadas pelo oftalmologista muitas vezes. Então, e quanto antes melhor, né? Quanto antes melhor. Uma revisão anual acho que é o mais do que indicado. Maravilha, então. Obrigada, doutor. Nada, eu que agradeço.